Alô, bom dia. Você está no canal Professor Belém neste domingo, dia 12 de março de 2023. Domingo que para muitos analistas financeiros antecede o apocalipse econômico dos Estados Unidos. A começar amanhã, dia 13. Número simbólico, não? Dia 13 de março. Bem, eu tenho alguns abraços para mandar, mas vou deixar para o final. Vou seguir com esta matéria que é altamente preocupante. Ontem eu falei que a economia norte-americana talvez encontrou o seu iceberg, como fazendo alusão ao filme Titanic. Mas pode ser que a coisa seja ainda pior do que foi previsto até ontem. Hoje o jornalista Steve Quayle começou o seu blog de modo bastante preocupante. Ele disse: segunda-feira será terrível. E aí ele dá um conselho: não permita que a paralisia da análise te domine. Mova-se rápido. Todos estão esperando corridas massivas aos bancos a partir de amanhã, segunda-feira. Eu, no entanto, digo: preocupe-se hoje, entre em pânico hoje, mas só até hoje. Corra, saia de casa hoje e vá para a frente do seu banco para sacar o seu dinheiro. Aliás, ele diz que muitos já estão fazendo isso desde ontem no Reino Unido e na Europa. Pessoas já saíram no sábado para fazer fila diante do banco. Coisas que víamos apenas em mega shows como os Rolling Stones, né? As pessoas vão uma semana antes acampar na frente do estádio para pegar um bom lugar. Agora parece isso está acontecendo com os bancos. Bem, se Steve Quayle está sendo um tanto quanto, digamos assim, pessimista, outros grandes analistas mais importantes que Steve Quayle também estão indo na mesma vibe. Hoje, vários artigos do Daily Mail apontam nessa direção. Um diz que dezenas de clientes fizeram fila do lado de fora de outro banco, um terceiro banco que está prestes a quebrar também, o First Republic Bank, que está lotado no sul da Califórnia. As filas em frente a este banco começaram no sábado. Pessoas ansiosas para sacar seus fundos após o colapso do Silicon Valley foram para a frente do banco. Houve temores após o fim do SVB quanto ao futuro do First Republic, quando analistas apontaram as semelhanças entre o valor estimado de seus ativos versus o valor real. O Departamento de Proteção Financeira e Inovação da Califórnia fechou o banco na sexta-feira depois que os depositantes, preocupados com a saúde financeira do credor, correram para sacar seus depósitos. A corrida frenética de 2 dias aos bancos surpreendeu até os mais tarimbados analistas econômicos e atordoou os mercados, acabando com mais de 100 bilhões em valor de mercado para os bancos americanos. Na noite de sexta-feira, milhares de vinícolas ao norte da Califórnia descobriram que suas contas estavam completamente bloqueadas, sem um cronograma claro de quando poderiam acessar seus fundos. Ou seja, milhares de vinícolas sem poder acessar os seus fundos significa, no mínimo, que milhares de funcionários não receberão o seu salário, não é mesmo? Isso se não perderem o emprego, desde que os bancos, esses bancos, ou melhor, este banco em específico, o First Republic, estiver com as portas fechadas. O First Republic emitiu um comunicado em 10 de março buscando acalmar os investidores, apontando para a sua segurança e estabilidade contínuas e forte exposição de capital e liquidez. Bem, aí resta combinar com o povo se o povo continua ainda acreditando nesses discursos de bancos altamente seguros e com um grande poder de liquidez, já que as pessoas parece estão acordando para um mundo que foi todo ele feito de mentira, desde que Biden subiu ao poder, coincidentemente.
Diz o Daily Mail que o local teve uma corrida no sábado e está localizado ao longo do San Vicente Boulevard, nos arredores de Los Angeles. O banco, fundado em São Francisco em 1985, possui 80 agências em 11 estados do país, principalmente nas costas oeste e leste. Só que a matéria também vê uma diferença entre o Silicon Valley e o First Republic. Ele diz que a principal diferença entre os dois bancos é que a dívida do Silicon Valley era em títulos, enquanto a do First Republic é de empréstimos. Da mesma forma, tanto um quanto o outro dependem fortemente de depósitos de clientes. No First Republic, indivíduos ricos, muito ricos, e no Silicon Valley Bank, startups de tecnologia e investidores de capital de risco. Então, nesse caso, parece que o First Republic ainda pode, eventualmente, se safar dessa, já que os seus principais depositantes são pessoas muito ricas. No caso de donos de startup, bem, esses fizeram empréstimos a rodo, porque a política do Fed era de juro quase zero, praticamente zero, desde que começou a onda das startups. Então, o SVB, por exemplo, acabou financiando esses criadores de startups a rodo, só que depois uma armadilha apareceu, ou seja, o governo norte-americano começou a imprimir dinheiro como se não houvesse amanhã, acionando, claro, o botão da inflação. Sem falar, evidentemente, na desastrosa política do fique em casa, a economia a gente vê depois, no começo de 2020, que paralisou os mercados e também fechamento de portos e tudo mais. Sem falar nas legislações ambientalistas, caminhões que não podiam entrar na Califórnia para pegar as mercadorias nos portos porque soltavam muita fumaça, etc. e tal. Bem, um pacote, um conjunto de coisas que hoje nós sabemos bem, destruiu a economia, levou a inflação lá para cima. E aí, esses que criaram a inflação resolveram dar um remédio amargo para ela, aumentando taxas de juros. E os bancos, então, que deram financiamentos e compraram dívidas do Tesouro, se viram com as calças na mão. É o que está acontecendo agora. E isso certamente será um desastre em cadeia. Por isso que o problema é muito maior do que imagina a nossa vã filosofia. Continua o Daily Mail dizendo que com o aumento das taxas de juros, os clientes do First Republic têm muitos outros lugares para guardar seu dinheiro e podem eventualmente até sacá-los. Porém, o efeito cascata já atingiu instituições semelhantes como o Signature Bank, de Nova York, que viu o preço de suas ações despencar 23% antes das negociações serem interrompidas, quando chegou a notícia do fechamento do Silicon Valley Bank. Ou seja, aí já está também engatilhado um quarto banco para quebrar. Bem, se você acha ruim, espere outra matéria do mesmo Daily Mail, diz o seguinte: o bilionário gerente de fundos de hedge Bill Ackman está prevendo um colapso econômico poucas horas após a abertura dos bancos na manhã de segunda-feira, amanhã, dia 13, após a falência do Silicon Valley. Ackman está pedindo que o governo dos Estados Unidos interfira finalmente e proteja todos os depositantes do banco, alertando que a inação do governo Biden pode levar a um efeito cascata em outros bancos menores no setor. A preocupação é que os clientes se apressem em sacar dinheiro em suas contas, temendo a instabilidade em todo o sistema bancário, com a possibilidade muito real de um efeito dominó. Ackman está pedindo ao governo que tome medidas e conserte um erro que logo será irreversível, até amanhã, segunda-feira, para evitar que um cenário sombrio ocorra. Seu aviso ameaçador veio horas depois que Greg Baker, executivo-chefe do SVB Financial Group, enviou uma mensagem de vídeo aos funcionários do banco
reconhecendo que foram as 48 horas mais difíceis de suas vidas, que antecederam, claro, o colapso na sexta-feira. Mas e daí, né? Bom, resta saber se o governo Biden vai ouvir Bill Ackman. Apostas podem ser feitas aqui neste canal. Eu penso que não. Outro importante analista financeiro, esse o mais famoso, quem sabe, de todos, Robert Kiyosaki, autor do best-seller Pai Rico, Pai Pobre, disse que, ou melhor, alertou que um terceiro credor seguirá provavelmente o exemplo do Silicon Valley e do Silvergate Bank, que são os dois que já estão sob o comando do governo norte-americano que cuida de depósitos. Ele enfatizou que a situação impactará positivamente os metais preciosos. Isso ele comunicou num tweet no dia 10 de março. O tweet dizia: dois grandes bancos quebrarão, um terceiro está definido para quebrar também. Então, compre moedas reais de ouro e prata agora, disse ele. Não é conselho meu, estou falando o que disse, o que aconselhou Kiyosaki. Não compre ETFs, compre moedas reais, físicas, ouro e prata, né? Quando o terceiro banco quebrar, o ouro e a prata dispararão. Eu previ isso em 2008 na CNN, o colapso do Lehman Brothers, dias antes de ele quebrar. Se você quiser uma prova, acesse o richdad.com, o pairico.com, que é o seu site. De acordo com Kiyosaki, sua previsão se alinha com a previsão de 2008 do colapso do Lehman Brothers. O fracasso aprofundou notavelmente a crise financeira de 2008 e o incidente foi considerado um momento decisivo na história. Já o economista e criptocético Peter Schiff, do Schiff Gold, que eu falo muito aqui nesse canal, afirmou que o sistema bancário dos Estados Unidos está prestes a sofrer um colapso muito maior em comparação com a crise de 2008. Em 10 de março, Schiff alertou que retiradas em massa desencadeariam falhas. O sistema bancário dos Estados Unidos, disse ele, está à beira de um colapso muito maior do que em 2008. Os bancos possuem papéis de longo prazo com taxas de juros extremamente baixas. Eles não podem competir com títulos do Tesouro de curto prazo. Retiradas em massas de depositantes que buscam rendimentos mais altos resultarão em uma onda de falências dos bancos, disse ele. Bem, o problema também atingiu as criptomoedas, não pensem que não. As preocupações no espaço cripto foram desencadeadas pelo colapso do Silvergate Bank, um credor focado principalmente em trabalhar com entidades de criptomoedas, diz o findbold.com. Desculpem a nossa falha. Segundo o banco, a decisão foi tomada à luz dos recentes desenvolvimentos regulatórios e da indústria. Consequentemente, o colapso se traduziu em um colapso do mercado de criptomoedas, levando a uma significativa saída de capital do setor. Ao mesmo tempo, o colapso fez o Bitcoin cair para níveis testemunhados em meio ao mercado de baixa do ano passado. Parece que o Bitcoin chegou, se não me engano, a 18 mil no momento entre quinta e sexta-feira, ou sexta e sábado, não me lembro. O fechamento também se espalhou para o mercado cripto depois que a Circle, emissora da stablecoin USDC, revelou que parte de suas reservas era mantida no Silicon Valley. Até o momento, o USDC havia se desvinculado do dólar. Está agora, eu não fiz a atualização, mas acho que ela está agora em relação ao dólar 0,91, mas chegou bem mais baixo do que isso. Então imaginem, você pegou o seu real e comprou a USDC
para fazer negócios depois em criptomoeda, ou apenas manter o seu real equivalente ao dólar, e aí de repente a moeda começa a despencar. Você botou lá 10 mil e daqui a pouco vai ver, está com 7, 6, já imaginou? Outro site, esse da Inglaterra, de economia, o Express, diz que o mundo está enfrentando uma tempestade perfeita de alta inflação das taxas de juros e recessão. Bem, essa não é uma visão do Express, e sim do economista Nouriel Roubini. Ele é economista da Universidade de Nova York e ganhador do Prêmio Nobel de Economia. Para Roubini, houve sinais de recuperação este ano, com a desaceleração da inflação, segundo o Fed, e o aumento dos mercados de ações. Mas, alerta ele, não se engane, porque isso não vai durar. Ele está alertando que o mundo está enfrentando uma armadilha da dívida, que é de, atualmente, 443 trilhões de dólares, ou 370 trilhões de libras esterlinas. E a crise, diz ele, está chegando. É um cenário aterrorizante, e quem está dizendo isso, segundo o Express, não é qualquer um, e sim um economista conhecido como Dr. June, ou seja, um doutor em economia capaz de prever o futuro. Pelo menos esse é um título que se dá àqueles economistas que mais acertam ao longo do tempo. Segundo a Express da Inglaterra, Roubini não é excêntrico, pelo contrário, ele tem uma reputação formidável e seus avisos não podem ser descartados levianamente. Roubini é, inclusive, ex-conselheiro do presidente dos Estados Unidos, Bill Clinton, e trabalhou no Tesouro dos Estados Unidos, no Banco Mundial e no Fundo Monetário Internacional. Tem alguma experiência, Em 2006, ele alertou sobre uma enorme bolha de crédito de habitação nos Estados Unidos, cerca de 2 anos antes de desencadear a crise financeira global de 2008. Em dezembro passado, ele alertou que o Fed dos Estados Unidos não conseguiria evitar um pouso forçado em 2023. Lembram o que Jerome Powell vivia dizendo? Vamos fazer um pouso suave. Então, Roubini já dizia, não, isso aí é cascata, não terá pouso suave, não. Eles estão, na sua orelhinha. Claro que ele não disse isso com essas palavras. Mas ele alertou que o Fed não conseguiria evitar um pouso forçado em 2023 ao aumentar as taxas de juros para conter a inflação. Wall Street, segundo Roubini, pode cair 25% se os Estados Unidos entrarem em recessão este ano, o que certamente também derrubaria as principais bolsas do Reino Unido. Em resumo, diz o Express, Roubini está agora mais alarmado do que esteve em qualquer outra crise do passado. Bem, como desgraça pouca é bobagem, outra previsão apocalíptica, essa do analista Brad Hargreaves, que em vários tópicos ele explicou o que pode acontecer. Ele diz, em primeiro lugar, que o contágio do fechamento do 18º maior banco dos Estados Unidos, o Silicon Valley, será generalizado. Em outros tópicos, ele diz que o fechamento e a liquidação do SVB terão um impacto enorme no ecossistema de tecnologia, porque, segundo ele, o SVB não era apenas um player dominante em tecnologia, mas era altamente integrado à vida de muitos fundadores de empresas e startups. Não apenas o banco credor de startups, mas também fornecia hipotecas pessoais e outros serviços financeiros. Na sexta-feira, disse ele, os CEOs dessas startups e empresas enfrentaram uma escolha difícil: sacar seus depósitos e entrar em inadimplência com a dívida de seu empreendimento, ou arriscar perder tudo se o banco falisse. Muitos optaram por segurar firme no timão,
pois o fracasso total do SVB parecia a esses CEOs algo muito estranho. Lembram do filme La Nave Va, que eu falei ontem? Ou então, o exemplo mais recente aqui para a nossa discussão, o Titanic. Pois é, enquanto o Titanic afundava, o La Nave Va se perdia, se adernava, os CEOs da época dançavam, tomavam champanhe e ouviam agradável música dos violinos, não é mesmo? Agora, esses CEOs podem não conseguir fazer a folha de pagamento na próxima semana. E é bom lembrar que salários não pagos perfuram o véu corporativo. Espere, então, demissões em massa ainda hoje ou, no mais tardar, amanhã, segunda-feira. Mais uma coisa, diz ele para fechar. O SVB também ofereceu serviços de gerenciamento de patrimônio a muitos de seus fundadores. Portanto, seus credores, seu credor corporativo, banco corporativo, credor hipotecário pessoal e gerente de patrimônio da família, é apenas um banco, que agora está sob custódia do Federal Deposit Insurance Corporation. Bacana isso? De repente você está na mão do governo. Ele poderá dizer se tudo que você tem será passado de volta para você ou não. Então termina ele dizendo: Jerome Powell finalmente conseguiu ele faz um palavrão, a pô da crise que queria. Bem-vindos ao apocalipse econômico. Termina ele. Bem, é isso, né? Segunda-feira, então, anuncia-se aí como, quem sabe, o mais terrível dos dias desde 2008 para as economias. Bem, quero finalmente, então, mandar um abraço. Vamos à sessão Abracito do dia. Quero começar mandando um abraço para o meu querido amigo Mansueto Salvadori, lá de Campo Mourão. Ele diz: professor, acho que já cabe um vídeo de comparação e assertividade das profecias que estudamos antes. De fato cabe, mas aí eu aconselho aos amigos a conhecerem o canal, quem não conhece, claro, do Ale Machado, canal Ale Machado Oficial, que faz um estudo relevante, muito importante, muito sério, sobre a linha profética. Aconselho que os amigos procurem desde os vídeos mais antigos, onde o Ale Machado começa a expor o seu estudo da linha profética. Vale muito a pena para compreender, termos uma visão de cima do que de fato está acontecendo. Mas também deixo aqui aos amigos a proposta de voltarem ao pequeno estudo que nós fizemos aqui sobre as profecias do Bosque, nos Profetas del Bosque. Está aqui, os vídeos estão aqui na playlist. Muito bem lembrado, Mansueto Salvadori. Só que ele também me pede um abraço para o seu Gerson Salvadori, que é o seu pai, e toda a Campo Mourão. Ele disse que eu estava em dívida, mas eu já mandei 2 abraços para o seu Gerson. Só que mando agora o terceiro com o maior prazer do mundo. E um abração à nossa querida Campo Mourão, que fica aqui pertinho, inclusive. Quero também mandar um abraço para o Francisco Paias, lá de Portugal. Ele diz: boa noite, professor Belém, aqui de Portugal. Para o próximo vídeo, gostaria que mandasse um abraço para minha esposa Célia Guerreiro. Grato pelo seu trabalho. Obrigado, Francisco. Um super abraço a todo Portugal amado e um abraço especial para a dona Célia Guerreiro, sua esposa. Estamos juntos. Muito obrigado. Jorge Luiz Guchardi também pediu um abraço. Professor, manda um abraço para Helena e Jorge. Abraço para o senhor aqui de Campinas. Então está aí, um grande abraço ao casal Jorge e Helena de Campinas. Um abraço também para o Hélio Bilac Guerreiro e o seu querido irmão Leonardo Guerreiro,
que foi quem avisou o Hélio da existência desse canal. Então, um super abraço ao Leonardo e ao Hélio Bilac Guerreiro. Muito bem. Quero finalmente... aqui o abraço mais importante do dia. Bom dia, professor Belém. O senhor esqueceu do nosso abraço. Ele é de Contagem, Minas Gerais. De fato, o Washington Brito pediu-me um abraço e um abraço especial para a sua mãe. Já há vários dias e eu acabei esquecendo, mas mando agora um super abraço para o Washington Brito e outro super abraço para a dona Silvina, que é mãe do Washington. O Washington diz que a sua mamãe, dona Silvina, teve um AVC, mas ouve os meus programas todos os dias. Um super beijo no seu coração. Dona Silvina, vamos rezar para a sua pronta recuperação. Estamos juntos. Muito bem. Então é isso, fiquem todos com Deus, tenham um domingo abençoado. Claro que eu tenho muito mais abraços para mandar, mas aí ficará muito longo o vídeo. Então no próximo eu mandarei de novo os abraços, voltarei à sessão Abracito, sempre ao final dos vídeos. Um abençoado domingo a todos e rezemos para que Deus tenha misericórdia de nós. Até depois.